E está começando mais um Entre Chaves, um episódio de notícias, nosso Notícias número 2 aí, né? Um episódio especial que você pode conferir, além do formato aqui tradicional do podcast, também no YouTube, ver os nossos belos rostos, não que eles sejam muito belos, tirando da Fernandinha, mas, né? Estamos aqui botando a nossa cara a tapa para comentar o que rolou de notícia aí no mundo da tecnologia nas últimas semanas. Estou aqui com os meus parceiros Jota e Fernandinha. Como que vocês estão, galera? Tudo bem, tudo bem. Você, Fernandinha, tudo bem por aí também? Tô ótima também. Bora lá. Bora lá, então, sem mais delongas. Vou começar aqui com a notícia que estava na boca do brasileiro reclamão, que foi a queda do Facebook no dia 4 de outubro, né? E, por consequência, todos os serviços que utilizavam ali, serviços comuns da grande empresa Facebook, então, a saber, Instagram e WhatsApp também foram afetados. O famigerado Zaps, Zipzopperson. Ícone, né, da cultura brasileira. Ícone aí da cultura brasileira. E foi muito interessante que no momento que começou a acontecer a queda, e a queda aconteceu de fato, né? Estava lá eu surfando na internet, no site Reddit, quando começou a surgir um amigo da galera, falando: galera, sou da equipe do Facebook e deu ruim. E aí ele foi começar relatando, né, tipo assim, o problema foi esse, e aqui a gente vai aproveitar o ensejo, né, do Entre Chaves, que é um canal técnico, a gente vai explicar um pouquinho tecnicamente o que aconteceu de fato, e ele foi relatando isso, e fonte, confia, sou da equipe. Né? E eu lembro, inclusive, estava ao vivo mandando ali pro Jota, olha aqui, o doidão tá falando o que tá acontecendo. Quando, de repente, o perfil dele foi deletado. E aí, né, ficou aquela dúvida. Será que dona Facebook falou, para de ficar no Reddit e vem trabalhar? Ou podia ser um cara causando também, grande fake, né? Um grande fake que o cara inventou. Mas, com o tempo, outras pessoas começaram a analisar o problema, né? Eu lembro que no dia teve um post da galera da Cloudflare, que é uma empresa de CDN aí, relatando os principais sintomas e possíveis causas, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que está relacionado com os servidores DNS, que é a especialidade, uma das especialidades, né, da empresa da Cloudflare. Então, eles foram relatando o que eles perceberam do ponto de vista dos servidores deles. E passado um tempo, no dia seguinte, o Facebook falou assim: gente, foi uma bobagem que a gente fez aqui na infra, mas já está tudo bem. E depois eles postaram um artigo explicando no detalhe o que aconteceu, né, com transparência, digamos, e bateu muito com o que a galera especialista falou no dia 4 de outubro, de fato. E o que aconteceu, né? Então, vamos entrar aqui um pouco no detalhe do que aconteceu. E para isso a gente vai explicar aqui alguns conceitos técnicos. O primeiro deles é os servidores DNS, o Domain Name Server. O que é a responsabilidade desse carinha e por que ele é tão importante na internet? Quando eu digito lá www, sei lá, j.top, que é um website, esse website ele é traduzido para um endereço de IP, o famoso IP aí, né, que vocês já viram, qual que é o meu IP, pode achar a cidade a partir do IP, né, que é um número, ele é realmente um endereço que te identifica aí na grande rede de computadores, que está relacionado com o protocolo da internet. E ele é basicamente, né, de maneira muito simplificada, esse dicionário entre nomes e IPs. E parte da operação desses servidores DNS é um protocolo, que é o protocolo de fronteira, que é o Border Gateway Protocol, também conhecido pela sigla dele, BGP. E o problema que aconteceu e afetou o Facebook foram porque esses servidores BGPs, eles foram desligados da rede. E é interessante, né? Esse foi o diagnóstico que a galera na época, né, vendo de fora, enxergou. A gente não consegue nem mais visualizar os serviços do Facebook. É como se eles estivessem desplugados mesmo da internet. Só que essa não foi a causa primária. A causa primária foi que nos servidores lá do Facebook, eles estavam fazendo algumas manutenções, né? E executaram um comando que desligou parte desse backbone
do Facebook. E é legal que eles falaram que eles têm um código de auditoria que audita os comandos que são executados para evitar que um comando faça bobagem. Mas tinha um bug no código, na ferramenta de auditoria. Então, foram falhas duplas aí. Sempre né? Assim, um conjunto de fatores. Se vai dar ruim de uma vez, né? E aí, como esse backbone foi desligado, o servidor DNS do Facebook, ele tem uma lógica que, se o serviço está desligado, eu vou excluir ele. Desconectar, vou me desconectar aqui também, né? Não faz sentido. O serviço está offline. Tipo, o /health, de maneira muito simplificada, não está respondendo. E aí, com isso, ele desligou o Border Gate Protocol. E aí causou a reação em cadeia. E aí, isso gerou 2 problemas para o time Facebook, né? Explicando por que eles demoraram um pouco. Importante falar, né? Esses fatos todos que eu estou relatando aqui estão nesse artigo do Facebook que foi postado pelo Mike Schroeffer, é o CTO do Facebook. Ele postou no Twitter o link para esse artigo. E para de me julgar a minha pronúncia, Jota. Como que é o nome correto dele? Eu não sei. Como que fala? Não faço juízo de valores. Tudo bem, então. E aí ele falou que eles tiveram 2 problemas. Primeiro, que eles tiveram que acessar fisicamente o local com esses servidores, e a segurança para acessar esses locais ela é muito elevada, obviamente. Então, eles explicaram lá no artigo que mesmo que você tenha acesso físico ao servidor, foi feito de propósito para ser difícil que você faça modificações. Então, eles tiveram que passar por todo o protocolo de segurança, liberação. E segundo, que grande parte das ferramentas que eles usam para diagnosticar o problema estavam offline, por causa da queda do DNS. Uhum. Então, eles estavam meio que no escuro, porque as ferramentas que eles construíram internamente, né, estavam fora do ar também. Então, ele explica que esses foram os 2 problemas que eles tiveram que resolver. E havia um terceiro problema depois, no momento do religamento, que na hora do religamento poderia ter um pico de acesso, e ele fala que eles até citam que até a tensão nas máquinas ela se torna muito elevada. Só que aí eles falaram que esse terceiro problema eles não tiveram por conta, né? Aí agora eles fazem uma propagandinha ali do time deles, que eles já faziam testes de disaster recovery. Então, eles ficaram um pouco mais seguros na hora de fazer o religamento. Então, no frigir dos ovos foi uma reação em cadeia, né? Deixou aí os serviços fora do ar durante muito tempo. Mas acho que é muito legal e foi uma oportunidade para muita gente entender um pouquinho mais como a internet funciona, né? Pô, eu exerci o meu diploma de técnico em informática explicando para vários parentes meus o que tinha acontecido, assim, tentando... Agora só falta aprender a formatar o computador, não é, Jota? Isso aí eu vou... Talvez na pós-graduação eu consiga levar. Ou arrumar a impressora também. Não, isso aí é só... Não tem jeito, não. É só doutorado para conseguir arrumar a impressora. Todo mundo sabe. Sim. Acho que todo brasileiro nesse dia, né, olhou se a sua internet tinha caído, no fundo, né? Eu mesmo olhei, achei que meu WhatsApp não estava funcionando, achei que minha internet estava zoada. E o que eu mais gosto quando acontece esse negócio, claro, né, que o Chagas falou de que acaba democratizando o conhecimento, é super importante, mas os memes que aparecem, gente, são incríveis demais, são muito maravilhosos. Não, e eu ia até fazer uma correção, Fernandinha, porque os brasileiros que verificaram se a internet estava funcionando são os que não usam o Twitter a cada 5 minutos. Porque os que usam sabiam que estava tudo bem. Sabiam, né? Exatamente, e tem uma outra parcela... eles anunciaram que estavam fora pelo Twitter, né? Também anunciaram, né? Dava para postar no Facebook, né? E tem uma outra parcela que a internet realmente estava ruim, como era o meu caso. Porque a internet realmente estava ruim. Eu também estava com essa sensação de que a minha internet estava mesmo inteira. Não, eu lembro que chegou uma hora à noite, já tinha passado 7 horas do acontecimento, eu abro o Twitter, tá lá a Maísa. Gente, eu achei que o meu chip internacional, ela tava na França, eu achei que o meu chip internacional não tinha funcionado, mas na verdade era que tudo tinha caído mesmo. E eu vi que o Twitter também tweetou um negócio, tipo assim, hello, literally everyone, né? Tipo assim, tava todo mundo no Twitter, e aí eu vi que o Instagram e o WhatsApp responderam. Sim, muito exatamente. bom esses memes, né? Mas também outras pessoas falam que não foi só isso aí, Chagas, que aconteceu. Pessoas falam que também teve a influência do Mercúrio retrógrado. E aí? Que afeta os meios de comunicação. Eu não consigo refutar isso, né? Acho que não tem jeito, não. Eu também não, na verdade. Você refutar uma coisa que é irrefutável, né? Então, fica aí na fé de cada um.
Fica aí. Mas passado o Mercúrio retrógrado, nem só de más notícias viveu e caos viveu o pessoal de TI nesse último mês, né? A gente teve o Apple Event aí acontecendo mais recentemente, no qual foram anunciadas máquinas que eu pessoalmente achei incríveis e eu nem sou tão fanboy da Apple assim, na verdade, né? Então a Apple anunciou, dentre outras coisas, novos MacBooks Pro, que aí estão vindo com novos chips M1 deles, né? Há alguns meses atrás já houve o lançamento de produtos com o chip M1, que é um chip com arquitetura diferente dos x86, então é um chip que a própria Apple desenvolveu do zero, que usa uma arquitetura ARM, e destroçaram todos os benchmarks que havia, né, de processamento, seja para coisas web, seja para processamento de vídeo processamento de imagem, enfim. Assombrosa a performance e também aliada com a eficiência energética dos processadores. E aí, no anúncio que eles fizeram recentemente, eles anunciaram os novos MacBook Pro, que são ainda mais potentes e que prometem ser até 70% mais potentes, né? Então, eles vêm a gente está sendo patrocinado pela Apple e eu não estou sabendo? Quem me dera. Se tiver minha vida, porque eu não sei não. Eu vou botar meu Pix aqui. Não, o Pix, eu vou ter que penhorar o carro, Bota aí casa, na tela, várias coisas, né? Porque, só para você ter noção, Chagas, o preço lá nos Estados Unidos do mais barato, se não me engano, é $2.000 e o preço mais barato aqui no Brasil chegou a R$28 mil. Então, realmente, acho que se não houver patrocínio da Apple... Do mais caro, informação aqui pra gente. Míseros 78 mil. Tá pechincha. Vou entrar aqui no site da Caixa agora, vou desistir de comprar meu apartamento. Eu só não vou comprar porque eu comprei uma bala ali e desintegrou meu dinheiro. É interessante porque esses novos MacBooks Pro, eles são, eu imagino que mais voltados para edição de vídeo, de imagens e coisas que exigem muito processamento, especialmente gráfico, né? Porque, por exemplo, para nós que somos programadores, eu acho que o programador mediano, que lida com aplicações mais gerais e que não são muito específicas de um certo nicho, né? Ele vai conseguir se dar muito bem, às vezes, com até mesmo o MacBook Air, que tem só o chip M1 normal mesmo, né? Esses mais high-tech, com todos os adereços que dá para você colocar na hora de comprar o MacBook, acho que são pouquíssimos os casos de pessoas que vão precisar disso, talvez para fazer um processamento massivo, alguma coisa assim, mas aí há outra discussão, né, que talvez, se eu estiver fazendo isso, talvez você use uma cloud para poder gerenciar exatamente as aplicações que você quer, né. Assim, se a gente for falar sobre isso, a gente pode ter um episódio inteiro e a gente vai chamar a galerinha aí do Flame War e vai ser complicado, né? Mas eu acho que esse argumento de edição de vídeo, ele era verdade alguns anos atrás, mas hoje em dia você consegue ter uma performance excepcional para edição de áudio e vídeo também no mundo PC, né? Mas não vamos entrar muito nesse meandro aí, não, porque senão... Não, eu acho que se você tiver em dúvida, Chagas, entre qual você quer comprar, você pode comprar o que você quiser, mas a Apple, ela divulgou recentemente também que ela vai começar a vender um paninho para você limpar a tela, e ele vai custar R$220. Então, talvez, independente do computador que você queira comprar, o paninho vai servir para todos eles. Pode ter um paninho. Aí, exatamente. Você pode ter só o paninho também. A galera critica a Apple que fica fazendo tecnologia proprietária, plug que só conecta aí no MacBook, eles fazem um paninho universal. Que você pode usar, inclusive, na sua televisão, no seu monitor, no seu celular. Isso é incrível. Fala, né? Muito democrático. O pessoal passa pano mesmo, né? Mas eu tava lendo, eu não sei, não sou usuário de MacBooks, né? Mas eu tava lendo. Assim você não é rica, Fernanda? Que os Macs são muito ruins para jogos, assim, e que a galera não tem nenhuma perspectiva que esse novo aí, caríssimo, seja bom para jogo também. E aí, né? Gastar esse tanto de dinheiro e ainda ruim também exatamente por causa do... E não pode jogar Minecraft, é complicado. A performance é boa, mas o computador não é voltado realmente para gaming, né, atualmente. Mas talvez isso mude no futuro. Acho que tem chances. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos falar agora, então, de uma outra notícia que ela não é tão recente assim, mas eu acho que vale aí a gente conversar um pouquinho sobre, que foi a edição de uma medida provisória, né, feita pelo presidente Jair Bolsonaro aí, que foi cadastrado sob o número de 1068 de 2021, que modificou o Marco Civil da Internet, né, com a intenção de explicitar direitos e garantias dos usuários nas redes sociais. E essa medida provisória, né, ela se aplica a redes sociais com mais de 10 milhões de usuários e tal, e excluiu algumas aplicações de trocas de mensagens instantâneas. Mas para todo mundo ficar aqui na mesma página, só para a gente saber, né, o que é uma medida provisória, é uma norma, né, de força de lei que é editada pelo presidente da República em situações de relevância e de urgência.
né? Então, ela tem um efeito jurídico imediato, né? Mas, ainda assim, elas precisam de apreciação posterior pela Câmara e pelo Senado, né? Para virar lei de verdade. E outra coisa importante para a gente saber aqui é sobre o Marco Civil da Internet, né, que foi um projeto que foi votado em 2014, que estabelece alguns princípios também, garantias, direitos e deveres para as pessoas que utilizam, né, a internet e os provedores também de internet. E teve nessa necessidade dessa lei exatamente porque antes a internet era muito considerada como terra de ninguém, né? E com essa lei, algumas regras muito básicas de funcionamento foram estabelecidas. E aí, assim, tem alguns princípios importantes, como, assim, a neutralidade da rede, que fala que os provedores não podem tratar pacotes de dados de formas diferentes, né, de colocar velocidades diferentes para, por exemplo, eu não posso dar, eu como provedor de internet, eu não posso falar que a Netflix, se você usar a Netflix, você vai ter uma velocidade diferente do que você usar o YouTube, por exemplo, né? Também teve um pilar grande da lei do marco, né, desse marco civil da internet sobre liberdade de expressão, que fala, né, que a gente tem a liberdade de pensar e de adotar livremente as ideias, né? Mas é proibido o anonimato. Então, claro, né, eu não posso falar qualquer coisa na internet, e o que eu falo, eu preciso me responsabilizar civilmente, né? E também fala sobre privacidade de dados, que foi até uma parte que foi bem complementada aí pela LGPD, né, sobre realmente a privacidade dos nossos dados na internet, né, que todo usuário agora, desde 2014, né, precisa consentir a utilização dos seus dados. E com a LGPD, a gente ainda pode atualizar e deletar, né? Eu posso falar para alguém que eu não quero que ele armazene meus dados, né? Que eu posso deletar os meus dados lá, junto com essas plataformas, esses provedores. E outro ponto super importante, né, desse marco civil da internet é que ele deixa na mão das plataformas a decisão sobre qual conteúdo não são permitidos nos seus espaços. Ou seja, né, por exemplo, o Facebook, ele não permite que eu publique nudez, mas o OnlyFans, por exemplo, permite. Então, a própria plataforma, ela tem o direito de julgar, né, de moderar os seus conteúdos, né, de acordo com o que ela considera lá que é a sua política de privacidade, seus termos de uso. Então, voltando, né, para a medida provisória, a alteração que foi pretendida pelo governo foi que as moderações não ficassem mais na mão das plataformas, mas sim do próprio Estado, né, que eles próprios iriam estabelecer quais eram, né, as hipóteses de justa causa para exclusão ou cancelamento, né, de certas contas, perfis, conteúdos, enfim. Então, essas contas, né, essas publicações, elas só poderiam ser excluídas se elas estivessem de acordo com essas certas justas causas, né? E se isso não acontecesse, elas simplesmente não poderiam ser excluídas. E aí, né, as redes sociais teriam 30 dias, quando ele colocou em 6 de setembro, né, colocou que as redes sociais teriam 30 dias para se adequar, né, alterar seus termos de uso e tudo mais. Só que no dia 14 de setembro, né, completando aí o ciclo, né, do que aconteceu, no dia 14 de setembro, o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, ele rejeitou e devolveu a MP para o governo, né, alegando que ela era inconstitucional, porque ela não atendia principalmente nesses requisitos de relevância e urgência, né, que são característicos das medidas provisórias. E nesse mesmo dia também, a Rosa Weber, né, que é a ministra, ela também já tinha pedido uma liminar aí de suspensão dessa lei, dessa medida provisória. Só que no dia 20 de setembro, o presidente enviou novamente, agora um projeto de lei, né, não mais medida provisória, para o Congresso, que é exatamente a mesma coisa da medida provisória, só que agora vai tramitar pela Câmara, né, pelo Senado e tudo mais, e ainda está na Câmara nesse momento, né, então com certeza a gente ainda vai ouvir outros capítulos dessa novela, né, de alteração do Marco Civil da Internet, de
fake news e tudo mais. E acho, né, voltando aí falando de fake news, acho que uma coisa mais importante, né, de falar sobre essa notícia é que a interpretação por muitos especialistas, né, dessas investidas aí do presidente de tentar subir essa medida provisória era exatamente cercear a liberdade fantasiada de liberdade de expressão, né? Na interpretação da OAB, a MP ela visa proibir que as plataformas atuem espontaneamente no combate de fake news, né? Visto que esses conteúdos eles não estão nessas hipóteses de justa causa que eu falei. Então, assim, por exemplo, informação lá de desinformação sobre vacina, sobre o processo democrático do Brasil, sobre, né, o processo eleitoral brasileiro, essas coisas não seriam tiradas do ar, né? E isso seria extremamente aí favorável para o governo e para a própria plataforma que o governo faz atualmente, né? E uma coisa interessante é que o Bolsonaro ele tentou, né? Ele editou essa medida provisória um dia antes, né, do 7 de setembro. Que, assim, né, claramente com a tentativa de fragilizar a ordem democrática brasileira, né? Então, gente, por um lado, né, tem o presidente, né, o governo, tentando colocar sobre o Estado o fluxo de comunicação, né, da sociedade, e por outro tem defensores, né, da administração privada, tentando, né, defensores dessa falta de transparência também, né, que tange aí a exclusão das contas, das publicações e tudo mais. Então, acho que aqui o importante, né, da gente conversar um pouquinho é assim, e aí, gente, o que vocês acham sobre moderação de notícias, assim? Quem que deveria moderar notícias, quem que não deveria? Não tem resposta fácil para isso, né? Eu não consigo chegar numa resposta, mas para mim é um pouco claro que esse tipo de movimento vai um pouco diferente de como a internet foi proposta e como ela tem sido tocada até ali o 2014, mais ou menos, quando as empresas de mídia social realmente ficaram muito grandes, né? Porque a internet, a web, ela veio com essa proposta de ser o mais descentralizada possível para que todos tenham acesso a qualquer tipo de informação, né, a princípio. As coisas saíram um pouco de controle com o crescimento da internet e as coisas tomaram um caminho um pouco diferente do previsto, mas com certeza é um tipo de medida que busca impor uma certa centralização, né? Seja no caso do Estado, mas uma outra parte do argumento é de que uma centralização na qual o objeto centralizador são as empresas privadas, donas das mídias sociais, também tem aspectos negativos, né? Eu acho que o principal para quem está ouvindo com a gente é pensar se isso é compatível com o modelo de internet que deseja para si e para as pessoas próximas, tanto hoje quanto no futuro, porque a gente sabe que na internet tudo fica para sempre, né? E questionar que também tem esses dois lados, né? Uma centralização estatal e uma centralização por parte não uma centralização, mas assim uma autonomia muito grande por parte de empresas grandes, né? Os grandes conglomerados de mídia social, de redes sociais. Então, acho que é uma coisa que todo mundo pensa um pouquinho e chega numa conclusão própria, né? Eu acho que é um assunto complexo, então eu vou falar pouco para falar só pouca bobagem. Mas a questão da moderação veio até uma questão anterior, assim, né? Porque, por mais a gente tem a filosofia da internet ser aberta, mas as pessoas elas têm que ser responsabilizadas pelos crimes que elas cometem, porque, querendo ou não, a internet é uma forma delas se manifestarem no mundo, né? Até filosoficamente falando. No mundo da pandemia, muita gente viveu muito mais no mundo virtual do que no mundo da vida real, né? Digamos tem assim, diferença? fisicamente. Tem diferença? Não estava sabendo. O que é a vida real, né? Exatamente. Então, obviamente, né, existem responsabilidades, coisas que estão atribuladas a isso. E aí, quando a gente fala dessa questão até da soberania nacional, para mim é muito mais importante, uma preocupação que deveria vir até antes da moderação, e a moderação vai ser uma consequência disso, a gente ser soberano do ponto de vista tecnológico. Então, quando a gente fala de utilização de redes sociais de empresas que não são empresas brasileiras, isso já traz uma série de implicações. Então, a descentralização, ela também tem que vir com uma autonomia, e aí a gente está falando aqui de uma questão estatal, mas uma autonomia nacional, em termos de tecnologia, de aplicações e etc. Então, quando a gente está usando e-mail do Gmail, a gente está sujeito à investigação do governo americano para abrir nossos e-mails, igual aconteceu, inclusive, com a leitura de e-mails de lideranças brasileiras,
que deveria ter sido um grande escândalo e foi só uma nota de rodapé na época que aconteceu. Então, eu acho que quando a gente fala desse assunto da moderação, a gente tem que dar um passo antes. Até a questão do uso da rede social. Você fala assim, você está falando que a gente devia ter a rede social brasileira? Talvez, não sei se é essa a solução, mas é entender como que seria de fato para conseguir ter essa autonomia, tecnologicamente falando também, até do ponto de vista, sei lá, está em debate há um tempo a questão do 5G e etc. Então, eu acho que até do ponto de vista de ciência, a gente tem que ter uma autonomia. E aí, por consequência, vem a questão da moderação, e eu acho que tudo muito baseado na intenção, né? Essa intenção desse controle, dessa moderação de mensagens, o que está por trás disso? E aí eu vou me abster de falar para não continuar falando muita bobagem. Achei isso meio drástico, assim, né? Talvez o que você trouxe aí, né? Da gente ter uma rede social talvez nossa, né? Do Brasil. Mas, enfim... O Twitter já é nosso. O Twitter e o WhatsApp já são nossos, né? Mas só falta, então vamos mudar o CNPJ. J. Renan, comunista, ele está promovendo aqui que a gente tome os servidores do Twitter. Mas o que eu vejo, talvez, assim, né? Que eu acho que está acontecendo no mundo, talvez é até um movimento meio contrário, assim, de responsabilizar mais as plataformas pelos seus conteúdos, assim, né? Sim. E eu vejo também, inclusive, muitos, o Twitter mesmo é um que parece que modera bastante, né, seus conteúdos, mas que tem também uma força grande para o Instagram também moderar um pouco mais. E esse negócio dos moderadores, até fazendo um link com a queda aí do Facebook e do Instagram e do WhatsApp, eu tinha lido, né, que foi numa semana, inclusive, que aconteceu outras que tiveram uns vazamentos também de umas outras reportagens falando sobre dados internos que mostravam que o Instagram era tóxico para adolescentes e que o Facebook tinha uma moderação de conteúdo diferente por usuário. E se você fizesse parte de um grupo VIP de usuários, você tinha uma moderação diferente. Inclusive, falando assim, rumores falando que uma publicação do Neymar que falava sobre conteúdos que violavam a política da plataforma não foram excluídos direto, né, da mesma hora, exatamente porque era um usuário mais conhecido, assim. Não sei, rumores, mas assim, esse negócio da moderação é uma discussão mesmo que vai, né, por muito aí. Inclusive, a carreira, né, essa profissão de moderador de conteúdo também é um negócio difícil pra caramba, assim, são pessoas que, né, claro que existem algoritmos também, mas também existem pessoas por trás, parece que também tem situações de trabalho ruins e tudo mais, né, que imagina você ficar vendo esse tipo de conteúdo aí, né, seu dia inteiro, se eu trabalhar com isso, deve ser uma merda também, né. Então, acho que é uma discussão grande pra caramba. No final das contas, é isso. Muito bom. Então, essas foram as notícias. O resumo do episódio, Chagas, eu acho que a gente pode chegar na conclusão de que é uma notícia terrível para engenheiros do Facebook, uma notícia boa para quem tem dinheiro e uma notícia terrível para todos. Sim. Eu acho que quando você abre um jornal, normalmente é isso que acontece, né? Notícia ruim para alguns, uma notícia boa para os ricos e uma notícia ruim para todo mundo. É um resumo mas bom a minha não era ruim, não era ruim para todo mundo, não. Gente, a minha era boa porque... Emitindo minha opinião própria, porque a MP foi revogada. Ah, sim. Talvez a existência dela manifestava alguma coisa ruim, né? Pode ser. Então, vamos concluir desse jeito, então. Então, desse jeito, fica assim. Lembrando, você pode conferir esse conteúdo de mais alto nível aqui, tanto no feed aí do seu podcast favorito, no Spotify ou qualquer outro agregador de podcasts, como no site aí de uma grande corporação chamada Google e o site chamado YouTube. Você também pode conferir aí. Não estamos tendo autonomia, estão nos servidores aí das empresas. E é isso, né, gente? Sim. Então, um beijo, um abraço e até mais. Adiós. Um beijo, um abraço e um pedaço de queijo. Até mais. Que é Agora esqueci a tradução de BGP. A gente vai cortar isso aí na edição, né? Volta.